dentro das cultivares que nós temos aí de Nogueira Pecan, dentro do Registro Nacional de Cultivares, nós temos um grupo bem grande no Ministério da Agricultura, do registro, né? Então, dentro desse conjunto grande aqui de variedades, algumas têm vantagens, outras têm desvantagens. Os materiais que têm sido mais recomendados para nós são essa Barton, Pitol 1 e Pitol 2, que são chamadas de melhorada e imperial, e também tem um outro material aí que é, dentro desses materiais, aqui alguns materiais, por exemplo, a Shawnee, por vezes tem sido recomendada para polinização, a Marran, um material muito antigo com maiores exigências de frio, a Desirable, às vezes, também entra aí como parte dos programas de plantio. Então, nós temos aqui algumas fotos, só para vocês terem uma noção. Nós temos que ter uma noção que a nossa noz é a noz pecan, não é a noz de macadâmia, e nem a noz dos outros tipos de nozes, é uma noz específica, tá, que nós estamos trabalhando. Então, aqui a Marran, ela é geralmente reconhecida por ela ser bastante comprida aqui, né? A melhorada é uma noz grande, um pouco não tão curta, mas um pouco mais grossa, e ela vai ser utilizada aí como produtora, tá? Junto com a Barton. E aqui nós temos algumas fotos só para vocês verem que o formato da amêndoa, por vezes, nos permitem diferenciar um fruto de uma variedade da outra, como eu vou mostrar depois para vocês. Então, dentro da escolha da variedade, nós temos que pensar que nós vamos ter que escolher mais de uma variedade. Eu não vou escolher uma variedade. Então, um dos elementos é pensar na sincronia de floração e depois também até em alguma coisa de um possível efeito de xenia, que eu vou explicar para vocês, tá? E de preferência mais de uma variedade polinizadora. Temos que pensar sempre na resistência à sarna, porque a sarna é uma doença importante que se nós não tivermos um cuidado em relação a ela na nossa região que tem bastante umidade, nós vamos ter bastante perdas. E na produtividade, se ela tem um fácil manejo, se ela tem muito problema de alternância e assim por diante, tá? E a qualidade da noz, se o rendimento é bom, se o tamanho é bom, se a coloração, se ela rancifica ou não, que são características específicas da variedade também. Então, a variedade Pitol 1 ou melhorada é uma variedade que produz nozes em torno de 107 nozes por quilograma, então vai pesar em torno de 9 gramas, mais ou menos, por noz. É uma noz grande, tá? Ela é considerada produtora justamente por isso, porque você procura nozes maiores, que o mercado tem interesse. Um formato um pouco mais alongado, vocês percebem aqui da noz, e ela não é tão fechada, então ela é uma noz bem grande mesmo, tá? Só que ela é um pouco sensível à sarna, tá? Então, uma variedade que tem um pouco de sensibilidade à sarna, e as nozes chegam aí a 55% de rendimento, ou seja, se você pegar as nozes aqui, você vai perder só 45% de cascas, tá? Então, aqui a folha dela, uma folha bem cerilhada, formato da noz, aqui só para a gente ter um pouco de comparativo. Depois nós temos a Pitol 2 ou importada, ela é considerada uma variedade polinizadora, tá? O rendimento fica em torno de 65% da noz, ou seja, tem menos casca, só que precisa 137 nozes por quilograma, ou seja, o tamanho dela é um pouco menor, um grama e pouco menor, tá? Ela tem a casca um pouco mais dura, que é a casca da melhorada, que é um pouco mais fina, e a gente tem essa espécie de dupla ponta, né? Parece que ela tem ponta num lado e no outro, que é uma das características da variedade importada, tá? E ela é um pouco sensível à sarna também. Então aqui a folha dela, tá? Só para vocês terem uma ideia, o formato da noz aqui fica bem evidente, que ela é um pouco mais com dupla ponta, tá? Depois nós temos a Barton, que é uma das variedades mais plantadas no Brasil, tá? Ela é parcialmente autofértil, vocês lembram lá na parte das descrições da dicogamia, que tem ela é uma dicogamia parcial, que parte das flores masculinas coincide com as flores femininas, tá? O formato da noz é redondo, um rendimento em torno de 55%, tá? Ela é tolerante à sarna, ou seja, se você tiver pouca umidade, você vai ter muito pouco problema com sarna com ela, por isso dela ser bastante plantada no Brasil. Hoje tem algumas variedades que foram desenvolvidas que são mais resistentes, tá? Mas ela é sensível à antracnose, praticamente todas as variedades são sensíveis à antracnose, então tem esse detalhe.
Um detalhe que tem que cuidar com a Barton é não fazer adubações muito fortes, porque se ela tiver um crescimento, uma adubação muito grande, ela vai acabar produzindo ramos muito compridos. Esses ramos muito compridos, para que você consiga ter uma boa produção, você vai ter que podar. Tá? Então tem que cuidar para não forçar demais na adubação, mas isso também funciona para as demais variedades. Então, aqui o formato, vocês percebem que ela não chega a ser, embora pareça ter a dupla ponta, mas ela é um pouquinho mais engrossada, não é tanto quanto a imperial, tá? Desculpa, quanto a importada. E depois nós temos ainda a imperial, tá? A imperial é uma variedade polinizadora também, de formato meio longo, rendimento em torno de 55%, e vai produzir aí em torno de 100 nozes por quilograma, tá? Então também uma noz grande, assim como a melhorada. Então também pode ser um material utilizado aí como polinizadora ou produtora, só que ela não produz tanto quanto a melhorada, então ela é um pouco sensível à sarna. Então geralmente nos pomares aqui da nossa região, essas 4 variedades são colocadas, ou seja, você trabalha com a Barton e com a melhorada para produtoras, trabalha com a Pitol 2 ou importada e a Imperial como materiais polinizadores, tá? Aqui só alguns dados para a gente poder ter noção de como é que esses materiais se comportam, tá? Aqui está faltando a Barton, mas a Barton tem outros materiais. Nós temos aqui, por exemplo, a Imperial com um peso médio de 10 gramas por noz, a importada com peso de 7, por isso que ela é considerada um material polinizador, e a melhorada com 9,45, tá? E aqui, quantos frutos são necessários por quilo? Então, o material que é padrão, que tem um tamanho maior, seria a Sussex, mas ela não vai se comportar bem na nossa região por vários fatores, como temperatura e a questão de doenças da sarna. Dentro de alguns materiais novos que foram desenvolvidos e que são materiais resistentes à sarna, nós temos aqui a Lakota, que são materiais ainda que estão nos Estados Unidos. Ele é um cruzamento de Marran com Major, tá? Tem um pouco de problema de variabilidade das nozes, é resistente à sarna, produtiva, com bom tamanho, mas ao ter a Marran aqui como uma das suas origens, ela vai ter uma exigência em frio um pouco maior e a resistência aí da sarna da Major. Depois também tem a Avalon, que é um material novo aí, que é o cruzamento da Barton com a Glória Grande. Pela origem da Barton aqui com a Glória, pode ser que nós vamos ter um material bom, tá? Então tem um material aí com resistência à sarna, com bom rendimento, então poderá ser uma variedade talvez a ser introduzida na nossa região. E tem também a Excel, que é um material de seedline selecionado, ela é produtiva, resistente à sarna, com alternância só aos 16 anos, que é uma coisa que eu vou mostrar depois para vocês, e que poderia ser interessante para ser utilizada em sistema orgânico de produção por essa resistência à sarna. A questão que nós precisamos estudar um pouco e ainda conhecer um pouco é a necessidade de frio desses materiais, tá? Então aqui só para a gente ter uma noção das variedades mais plantadas no Brasil, a Barton entra com uma variedade bem mais plantada, depois nós temos a Imperial, depois tem a Melhorada, aí vai entrar as variedades um pouco menos plantadas, como a Jackson, Shawnee, Desirable, Farley, e aí vem a importada, que ela é utilizada como polinizadora, né? Basicamente a Barton e a Melhorada e a Imperial aqui são as mais plantadas, e a importada como polinizadora. A Sussex, Choctaw, tem a Choctaw e a Chickasaw, a Stewart, Marran, Morikawa, Mohawk e a Pitol aqui, que são um Pitol não das Pitol 1 e 2 aqui. Então aqui são um conjunto de materiais, mas predomina basicamente aqui esses materiais aqui em cima. Por quê? Principalmente pela questão relativa à sarna, que vai limitar o cultivo de outros materiais aqui que tem uma suscetibilidade à sarna e aumentaria muito o custo com tratamentos, tá? Então, dentro das variedades aí, então a Pitol 1, Pitol 2, Barton e Imperial são os materiais que nós recomendamos para ser cultivados aqui na nossa região. Poderíamos ter algum resultado um pouquinho melhor com quebra de dormência, ou quem sabe com esses novos materiais que vêm aqui sendo lançados, nós podemos vir a ter um outro material aí com uma maior tolerância à sarna e, consequentemente, melhorar um pouco o resultado produtivo.
Um outro elemento que tem sido estudado, as pesquisas com Nogueira Pecã estão em andamento. Isso aqui é uma pesquisa que foi feita pelo um estudante chamado Rudinei, tá, em 2020, que eles estão estudando o efeito de xenia sobre as cultivares, que é o efeito da polinizadora sobre os frutos. Basicamente, para quem não sabe o que é efeito de xenia, imagine que vocês plantaram uma área de pipoca e do lado tem uma área de milho. Se o pólen do milho vem na pipoca, em vez de produzir pipoca, você produz milho que não estoura. Por quê? Porque o efeito do pai aparece já no filho, ou seja, em geral, quando nós temos um processo de produção de sementes, de milho, de feijão e assim por diante, nós vamos ter um cruzamento e a mãe vai conferir quanto vai produzir, tá? E o pai só vai garantir a genética do descendente, então que é o que acontece geralmente com as plantas. No caso de algumas plantas, o efeito do cruzamento aparece já na própria semente. Então é o caso que nós temos, por exemplo, com o milho, pipoca, e que nós vamos ter aqui com a Nogueira Pecã, que está sendo estudado. Então, por exemplo, eles fizeram um estudo aqui em que eles utilizaram as cultivares, né? Cultivar Barton, que é a mais plantada, e eles polinizaram ela por diferentes materiais, tá? Num lugar eles deixaram polinização natural por diferentes espécies, num lugar eles polinizaram a Barton com Barton, no outro a Barton com a melhorada, no outro a Barton com a Jackson e no outro a Barton com a Sussex. Vocês percebem que o efeito aqui, ó, tá, de nós termos polinizado com Jackson ou Sussex foi um aumento de quase 1 grama aqui, nesse caso, por nós, pela utilização da cultivar diferente na polinização. Então, as massas das amêndoas aqui também subiram e também aqui a massa por casca. Vocês percebem que há uma diferença na parte da quantidade de casca aqui também, mas principalmente aqui o tamanho da noz e a massa por amêndoa, que são os elementos mais importantes. Ou seja, o fato de você dizer que você tem a Barton e ela vai se autopolinizar não gera um tamanho de fruto tão grande quanto se você tiver uma polinização com o segundo material, tá? E aqui um percentual de acréscimo da produção em relação aos tratamentos. Então, com polinização natural foi melhor do que fazer com a polinização com a melhorada. E aqui nós temos a Sussex com aumento de 16% e com 22% no peso da amêndoa. Ou seja, o fato de você ter um material polinizador aumentou a produtividade em relação aos outros materiais polinizadores. Ou seja, nós podemos pensar no futuro em vir a ter variedades que vão ser destinadas só à polinização. Por quê? Porque elas trazem um benefício bastante grande para o aumento da produtividade. Então aqui a Sussex foi a que mais se destacou com os melhores resultados, tá? E no caso de estudos com a Marram, que é um material mais antigo, só que daí nós teremos que trabalhar com quebra de dormência na nossa região, nós temos até 40% do aumento nas nozes, ou seja, se trabalhar com uma variedade de Marram aqui, poderia ser um material, mas aí nós vamos ter que fazer a quebra de dormência para coincidir, só que ter aumento de 40% não é de qualquer forma que a gente chegue a esse resultado. Além disso, nós temos que considerar que as variedades elas podem ter problemas de ano on e ano off, que é um problema típico da Nogueira Pecã. Então, nós vamos ter anos de boa produtividade, que são chamados anos on, e anos de baixa produtividade, que são chamados anos off. Por exemplo, esse ano de 2020, nós vamos ter um ano off, que já estava ruim em termos de produção, tá? E isso vai variar um pouco com a cultivar, com o manejo e a idade da planta. Em geral, as plantas, elas, quando nós implantamos, elas começam a produzir, e elas, até uma certa idade, a idade vai variar com cada variedade, algumas vão até os 12, outras até os 15, até os 16 anos, elas produzem todos os anos. Aí depois começa a ter picos de produção e falta, tá? E que vai ter uma queda. E aí quais são os fatores que contribuem com a alternância? Oscilações excessivas de temperatura no inverno. Então, quando você tem uma oscilação de temperatura no inverno que praticamente não acumula frio, é um problema, tá? Vai desequilibrar a planta. O excesso de chuva na polinização pode comprometer a polinização, tá? Quando o manejo
não for bem feito, então, por exemplo, se você não fizer poda, se você não fizer quebra de dormência, tá? Então, por mais que a gente trabalhe com a nogueira pecan, estude, o manejo pode reduzir a alternância de 80%, que seria um efeito em que você tem 80% de diferença entre os anos bons e os anos ruins, para até 20%. Mas mesmo assim vai continuar tendo alguma alternância. Significa o quê? Significa que você vai ter anos com mais produtividade e anos com menos produtividade. Mas se a variação for só de 20%, tá bom. 50% é média e 80% não é aquilo que a gente espera, é um resultado ruim, tá? Então, tentar reduzir essa questão da alternância de produção, que é anos muito produtivos, anos menos produtivos. Uma maneira de nós trabalharmos isso, que nós já utilizamos em outras frutíferas, é a poda associada ao raleio. Por exemplo, em tangerinas, por exemplo, a montenegrina, nós temos que associar poda e raleio para conseguir evitar a alternância ou reduzir a alternância, mas ainda mantém algum pouco também. A escolha da cultivar, que aí eu vou mostrar para vocês que algumas cultivares são menos suscetíveis à alternância do que outras. Uma nutrição equilibrada, eu falei já para vocês lá na parte introdutória que uma aplicação, por exemplo, de nitrogênio pós-colheita de um ano on pode contribuir para aumentar um pouquinho a produção do ano off. E a irrigação também pode ajudar, aí, se nós entrar com água bem na quantidade adequada, nós podemos utilizar aí para tentar reduzir essa alternância. Então, isso aqui é só para vocês terem uma ideia do que é a alternância. Então, isso aqui é um estudo que foi feito, acho que na Argentina, se não me engano, tá? E eles têm um estudo, então, a produção começa lá pelo 3º, 4º ano, ela vai subindo, então, para essa variedade aqui, a alternância começou aqui aos 12 anos e a alternância foi aumentando, ó, percebe que você tem uma maior variação entre um ano para o outro e essa variação foi aumentando com o passar dos anos, tá? Então, a idade de alternância, de acordo com algumas variedades, algumas começam aos 12 anos, outras começam aos 16, mas depois esse comportamento da alternância aqui é típico da nogueira, tá? Então, a produção tende a crescer até os 10 anos e depois há um começo de uma forte alternância, tá? Que vai aumentando com o passar dos anos até um certo ponto. Então, aqui, durante 4 ou 5 anos vai aumentar essa alternância. E isso é característico da nogueira, tá? Aí nós vamos ter um estudo que foi feito para tentar identificar aqui o índice de alternância, tá? Quanto maior o índice de alternância, maior é a diferença. Então, por exemplo, a Barton é um material que tem bastante alternância, em torno de 0,81 no índice de alternância. E nós vamos ter variedades aqui, por exemplo, que tem 0,4, 0,3 de índice de alternância. Claro que esse índice de alternância é importante, mas ele não pode se sobrepor também ao problema da sarna. Então, isso aqui acaba que a gente desconsidera na maior parte dos casos, mas sabendo que, por exemplo, a Glória Grande aqui, que é um material que está no cruzamento com a Barton, poderá ser que aquele material, que a Excel, vá ter um resultado um pouco de menor alternância. E isso talvez seja uma das razões deles terem cruzado essa com a Barton e não terem cruzado outros materiais, como, por exemplo, a Marram, que também tem uma forte alternância, tá? Então, isso são fatores que vão sendo considerados na hora de fazer os cruzamentos para se tentar reduzir essa alternância. E aqui são só para mostrar para vocês que quando ocorre a alternância, geralmente não ocorre em um pomar, ocorre praticamente em todos os pomares, tá? Então, vocês percebem que são vários pomares, são 4 pomares, que foi feito um estudo lá na Argentina, e vocês percebem que a alternância, quando dá produção, são pomares com diferentes manejos, tá? Dá produção num pomar, não dá no outro, também não dá no outro, ou seja, há uma oscilação de preço das nozes no mercado bastante típica, que é o fato de quando produz praticamente em todos, quando não produz em todos. O que é interessante observar aqui é que todos têm alternância, mas que alguns têm maior alternância e outros têm menor alternância, né? Então aqui, por exemplo, nós estamos com um pomar com maior alternância. Com diferentes manejos é possível você diminuir um pouco essa alternância, ou até mesmo, às vezes, você tem um ano ruim e o outro ano não ser tão bom, tá? Então, a quantidade aqui em toneladas por hectare produzido, olha, eles chegaram a 3,6, aí depois no ano seguinte quase nada, 2,05, aqui 3,33, depois no outro ano 0,8. Então, o que é importante observar aqui é que a produtividade não é 20 toneladas por hectare, como são prometidas por algumas empresas que vendem muda. Elas vão ficar aqui na média de até
3 e pouco toneladas por hectare, mas isso no ano seguinte vai resultar em menor produtividade. Então tem que considerar que essa oscilação aqui, numa média aí de 2 toneladas por hectare, vai ser muito bom, tá? Então aqui, por exemplo, 2,53, 2,24, 1,8, que seria uma média interessante, mas aqui também é possível adotar um manejo para tentar reduzir essa oscilação, tá? Então os índices de produtividade e oscilação, eles mudam, e embora mantenha a relação on-off entre eles, é possível aqui a gente tentar reduzir com um pouco de manejo, né? À medida que foi adotado o manejo, aqui foi conseguido reduzir um pouco essas oscilações, tá? Então aqui pomares com 10 anos, com diferentes manejos. E aqui só para mostrar para vocês que isso também reflete na expectativa de produção de nogueira pecan no Brasil. Então a gente tem anos bons, anos ruins, bons, ruins, bons, e no ano de 2020 aqui uma expectativa de uma produção ruim, que foi uma produção que faltou praticamente nozes. Provavelmente na próxima safra, se a chuva aí ajudar, que vai ser a safra que nós vamos colher em 2021, nós vamos ter uma produção boa. Então nós passamos agora pela safra, a safra que foi colhida em 2020, foi uma safra que teve carência, agora nós vamos para a safra 2021, que pode vir a ter uma safra um pouco melhor. Então é só para mostrar para vocês algumas particularidades relacionadas às variedades, tá? Para que a gente tenha noção das diferenças entre elas e poder tomar as decisões. Qual variedade que eu vou adotar? Em geral, o principal fator é sarna e tamanho de nozes. Mas também, se a gente puder trabalhar com materiais aí que reduzam a alternância, que tenham maior resistência a outros fatores, isso tem inclusive um projeto de pesquisa que está sendo conduzido no Brasil para estudar justamente as variedades, porque nós não temos esses estudos aqui, e talvez esses materiais aí que vêm que estão sendo cruzados e desenvolvidos aí poderão ser materiais interessantes. O problema é que para você ter um material de nozes que você vai desenvolver e vai lançar no mercado, primeiro você tem que fazer os cruzamentos e depois você tem que ficar 20 e poucos anos estudando para saber se esse material realmente vai ser bom. Então não é algo tão rápido assim que a gente possa dizer, já tem uma nova variedade. Então nós precisamos ter calma e devagarinho ir encontrando esses materiais. E aí, às vezes, quem se coloca rapidamente para colocar os pomares tem um pouco de dificuldade de encontrar os materiais. E planejar um pomar para 200 anos, às vezes, que vai ficar produzindo, ou 50, 60 anos, ou a tua vida toda vai ser aquele pomar, você não pretende trocar, então tem que ser algo bem pensado em termos de variedades. Bem?